né? Eu espero que seja um momento onde Deus possa estar falando ao seu coração e fazendo grandes maravilhas aí na sua vida, assim como tem feito nas nossas vidas a cada dia. Hoje nós estaremos fazendo um estudo, tá? Um estudo rápido, mas é um estudo onde nós queremos habituar você a falar com Deus, você a conhecer quem é Jesus, por que ele foi tão importante, por que muitas pessoas, né, têm aí o hábito de ler a Bíblia, de seguir as Escrituras, na leitura diária da Bíblia, onde você consegue ler, né, você consegue estudar o conceito do que você está lendo, você consegue estudar um pouco sobre as cidades, os locais, as pessoas aonde foi escrito a Bíblia, que você consegue, né, entender. Deus começa a se revelar ao seu coração. E aí é um caminho onde o próprio Espírito Santo, com intimidade, começa a trabalhar na sua vida, assim como tem trabalhado nas nossas vidas. Então, entenda, né? Se você nunca teve essa experiência de fazer um devocional, de estudar a Bíblia, entenda que servir a Deus é muito mais do que você ir a um culto aos domingos, do que você cantar louvores, do que você estar num templo ou na casa do Senhor. Servir a Deus é você ter uma vida de intimidade com Deus. Começa na sua casa, começa no seu acordar, no seu deitar. As coisas elas se tornam mais leves. Você consegue ter a tranquilidade de saber que Deus está no controle de todas as coisas. E justamente falando sobre essa tranquilidade de que Deus está à frente de todas as coisas, é que hoje eu quero compartilhar com vocês, né, Eclesiastes. Nós vamos estar lendo um pouco do livro de Eclesiastes e aí você pode pegar a sua Bíblia e juntos nós vamos estar lendo e estudando um pouco. Antes de todo qualquer estudo bíblico, né, você curva a sua cabeça por uns instantes para que você possa pedir discernimento do dono da palavra, né? Deus, o Espírito Santo, é que nos dá discernimento para entender. Se você ler a palavra apenas como um livro, você vai parecer loucura para você. Você vai ler apenas um livro, que você pode até estudar ele como muitos estudam, né, teologia, estudam a Bíblia de forma aleatória ou de forma bem pontual, mas eles apenas conhecem o que a letra diz que a Bíblia é. Sem o Espírito Santo, essa palavra ela não se torna viva na sua e na minha vida. Então, vamos curvar por um instante a sua cabeça para que você possa estar compartilhando dessa palavra conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estudarmos a palavra do Senhor. Podermos, meu Deus e meu Pai, ler as Tuas Escrituras e ser cheios, Pai, da Tua presença mais uma vez. Se faz presente, Espírito Santo, não só aqui, mas também aonde este vídeo chegar. Todas as pessoas que estão do outro lado, Pai. Os meus olhos podem não ver, eu posso não saber cada nome, mas eu tenho a certeza absoluta de que o Senhor pode se manifestar e transformar este momento de uma forma diferente para esta pessoa. Abre os olhos, Pai, que os ouvidos estejam atentos e que pelo poder do sangue de Jesus, tudo aquilo que tem sido impedimento para esta pessoa entender a sua palavra, nesse momento não tenha forças, nesse momento se retire pelo poder do sangue de Jesus, porque quem manda neste momento é o teu poder, Pai, e eu te dou graças por isso, porque eu sei que o Senhor é soberano, em nome de Jesus, amém? Nós sempre oramos porque eu creio que quando você abre uma Bíblia, você tem muitas das vezes a dificuldade de você estar falando, né? De você estar
lendo essa Bíblia, dá sono, criança chora, acaba acontecendo várias coisas que te distraem e você acaba não conseguindo entender a palavra de Deus. Alguns se sentem incapazes, alguns se sentem mesmo com dificuldade. Por quê? Porque acha que a leitura da Bíblia é só você pegar uma Bíblia e abrir, né? Mas não. Quando você pega a sua Bíblia e você abre ela, o mundo espiritual, ele entende que você está tentando se conectar com Deus. A palavra de Deus, ela é Deus falando com você. E aí, o que eles puderem atrapalhar você para que você não consiga se conectar com Deus, acontece. Acontece de carro de som passar, acontece de criança chorar, acontece de você ficar com sono daqueles que parece que você nunca teve e você começa a ter a hora que você vai ler a Bíblia. Por isso é importante você ter persistência, você ler sempre, todos os dias, você se habituar, porque a sua vontade, a sua carne, a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito. Então a sua carne, ela vai fadigar, ela vai cansar, ela vai te atrapalhar. E se você não decidir que você quer ler a Bíblia, que você quer estar na presença de Deus, você se deixa vencer pela carne, aí fica sempre difícil. Aí sempre vai ter um motivo para que você não estude a Bíblia, para que você não leia a palavra do Senhor e para que você, infelizmente, se entregue aí a uma vida sem Deus, né? Então vamos lá. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, tá? Se você tem aí o computador próximo a você, se você quer tá olhando aplicativos, alguma outra forma, você pode abrir também para acompanhar. Eclesiastes, tá? Nós vamos ler Eclesiastes. Ele é um livro que foi escrito pelo o filho do rei Davi, que é o Salomão. A Bíblia nos conta que Deus pergunta a ele o que ele quer e ele escolhe ter sabedoria. Ele pede para ter uma sabedoria vinda de Deus, uma sabedoria diferente, e ele se torna um dos homens mais sábios do mundo, né? Então nós cremos nisso, e ele escreve, assim como ele escreve o livro de Provérbios, ele escreve muitas coisas bonitas, ele escreve Eclesiastes. E Eclesiastes, na minha Bíblia, que é a Nova Tradução, ele vem dizendo assim: Eclesiastes, o sábio, tá? Capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos nós correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer? Veja, isto nunca aconteceu no mundo. Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Então, Eclesiastes, ele vem com Salomão com um grande questionamento durante todo o livro de Eclesiastes a respeito do que é que tem valor nessa terra. Ele é um homem que foi muito rico, né? Salomão, como filho do rei Davi,
herda ali todo o reinado do seu pai, muito ouro, muito prata, e ele acaba tendo a disponibilidade de conhecer de todos os locais. Nesse livro de Eclesiastes, ele conta que ele teve muitas mulheres de todos os tipos, conheceu pessoas de todos os tipos, de todos os locais do mundo, ele teve escravos que eram comprados de outros locais, como ele teve escravos que nasceu ali dentro do reinado dele, ele teve todo o conhecimento que ele buscou do conhecimento humano. Ele tentou aprender, ele tentou ver, e aí ele vai e ele fala, com todo o conhecimento que eu tive, com todo o dinheiro que eu tenho, eu me tornei fadigada porque nada mais tem valor. Eu tenho tudo, e eu descobri que tendo tudo, mesmo assim eu não tenho nada. Por quê? Porque de nada me adianta. Uma das passagens, ele fala assim: quando eu morrer, quando vou para o mesmo lugar que todos vai, o ouro vai ficar aí, a prata vai ficar aí, eu não tenho nem a certeza se os meus filhos vão dar valor àquilo que eu conquistei, né? E de fato acontece, o filho de Salomão, que é Roboão, acaba com tudo que ele tem ali, ele não consegue dar continuidade ao império que Salomão construiu, né? Que o rei Davi construiu. E aí ele vai e fala, nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos viver após a morte, nós temos que preservar, né, o que acreditamos, porque a gente passa mais tempo morto do que mais tempo vivo, né? E o que Salomão quer dizer com isso? Aqui, em muitos textos, parece até desolador o que Salomão está falando, o que Salomão está refletindo, porque ele mostra que tudo que a gente vive em vida não adianta para nada. E aí parece desolador até o ponto em que você lembra que Jesus Cristo veio como Senhor e Salvador. E aí, se você tem essa certeza de salvação em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você começa a tomar este cuidado, como Salomão com toda a sabedoria nos orienta, de você ter uma vida eterna. Porque você está ciente que aqui, mesmo sendo rico ou sendo pobre, o seu fim na morte é o mesmo. Se você não crê em Cristo, né, você acaba ficando sem esperança. Então, é um livro que tem 12 capítulos, né? Aí o livro de Eclesiastes é um livro que eu recomendo que você leia ele por completo, que você reflita na profundidade que Salomão, assim como o livro de Provérbios, né? Se a gente tiver a oportunidade, nós queremos fazer aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok um devocional em janeiro com o livro de Provérbios, e aí nós vamos disponibilizar para vocês um PDF que é escrito, né, por Salomão. São orientações, são coisas muito profundas para a gente estar lendo e estudando, mas isso começa aqui em Eclesiastes, muitas coisas profundas no qual ele começa a meditar. Por exemplo, versículo 12, tá? Eclesiastes capítulo 1, versículo 12. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam números. Que é o versículo 15. Então, esse questionamento ele vem de Salomão, né? Ninguém pode nesse mundo consertar o que é torto e ninguém pode acrescentar os números. O que Salomão quer dizer com esse primeiro capítulo, esses pensamentos dele? Se não for Deus, né? Deus é o único que tem esse poder de acrescentar dias, de mudar, de curar, de transformar uma pessoa. Se não for ele, nós não temos capacidade. Então, Salomão reconhece a nossa incapacidade humana de termos que nos sujeitar a Deus, nos sujeitar ao que Deus fez, ao que Deus faz, porque nós somos incapazes, né? Você se passou já por um luto na sua família, você tem esse sentimento
de incapacidade de você querer trazer a pessoa de volta. Se você pudesse, você traria a pessoa de volta naquele momento de luto. Mas quando um filho fica doente, você faria ele ser curado no mesmo instante. Por quê? Porque nós temos um apego, um amor uns pelos outros, que uma mãe jamais gostaria de passar por um momento de doença de um filho. Mas aí Salomão, ele nos faz refletir sobre isso. Quem somos nós? Nós somos incapazes de acrescentar números, nós somos capazes de acrescentar dias, somos incapazes de acrescentar saúde, fôlego de vida, de endireitar alguém, Nós somos incapazes. Mas aí, mais à frente, Jesus vem e traz esperança para todos esses questionamentos que Salomão faz no livro de Eclesiastes. Se vocês repararem, você lê Eclesiastes e depois você lê Lucas, você lê João, você percebe que Jesus ele vem para uma esperança, para uma mudança de tudo aquilo que Salomão questiona. E ele pega e ele conta, no capítulo 2, versículo 1, assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri também que isso é ilusão. Versículo 2 do capítulo 2: cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Então ele percebeu que hoje você pode estar rindo e não servir de nada, Você pode estar chorando e também não servir de nada. Você pode ter os prazeres de viajar, de casar, de ter e não servir de nada, porque são coisas momentâneas. E aí você olha e fala assim: nossa, Bárbara, mas que depressivo, que triste, É triste ler esse livro da Bíblia e ver essas reflexões, mas se você ler esse livro da Bíblia, você vai perceber o quão grandioso Deus é, porque às vezes nós nos enchemos de nós mesmos, nós achamos que nós somos super heroínas, super homens, Eu brinco muito quando a gente assiste as redes sociais, que você vê o Instagram, que você vê as redes sociais aí, você acha que são super homens, que são super mulheres, que na vida deles dá tudo certo, é tudo muito lindo, mas nós não temos a noção do quão triste e passageiro é aquilo ali. Aquilo ali é um momento de vídeo, é um momento onde as câmeras ligam e as pessoas se fazem bonitas e felizes para você, para mim, e nós compramos essa ideia de felicidade. Às vezes você tá em uma depressão, em uma frustração, você tá se sentindo atrasado na sua vida porque você ainda não casou, você não cumpriu o cronograma da sociedade, você ainda não teve filhos, ou você ainda não viajou, não tem o sucesso que você queria ter no seu trabalho, e você entra numa depressão comparativa com o que a sociedade está vivendo, mas você se esquece que pelo outro lado da câmera, as pessoas elas não são aquilo ali. É uma tolice achar que quando a câmera desliga, ela não vai dormir com as suas frustrações, ela não vai chorar com os seus problemas que ela tem, problemas que muitas das vezes ela esconde de você diante das câmeras, mas você acha que aquilo ali é uma vida perfeita. E às vezes você desvaloriza, como eu já desvalorizei muitas vezes, sem ler e sem entender esse livro da Bíblia que é Eclesiastes. Quantas vezes a gente desvaloriza quem está do nosso lado, a gente desvaloriza o nosso filho, o nosso marido, a gente desvaloriza a nossa esposa, porque se a sua esposa fosse o que é aquilo na rede social, o que as outras esposas fazem, a vida perfeita de lavar a louça, a casa, preparar tudo de forma incrível e perfeita, ali combinando, e aí você cria uma expectativa de um mundo que não existe. E às vezes dentro da casa daquela pessoa que você está comparando a sua esposa, aquilo ali, após que desliga as câmeras, vira uma bagunça, Quantas reportagens a gente vê que um blogueiro, um influencer, um artista passa por um hotel e deixa tudo destruído, tudo sujo, tudo bagunçado. Aquilo é reflexo do que ela é quando as câmeras desligam. Então a gente tem uma ilusão de perfeição e uma cobrança
conosco e com os outros de que não existe. E Eclesiastes, Deus ele é maravilhoso porque ele é tão perfeito que um livro que foi escrito, né, mais de 1000 anos atrás, tantos anos atrás, ele se torna hoje ainda efetivo e fala tanto com a gente, a palavra de Deus, porque ele nos mostra isso, ele nos mostra que só Deus, né? Essa palavra ela nos mostra que esse caminho é Jesus. Essa vida eterna que nós precisamos buscar é Jesus. Às vezes você vai passar 20 anos, 40 anos, 60 anos. Vamos colocar que você passe a maior perspectiva de tempo nessa terra, 80 anos. Vai ser 80 anos que você vai passar aqui, mas você tem toda uma eternidade com Cristo. Você tem uma oportunidade de viver milhões de anos com Cristo. A única diferença vai ser a escolha das suas atitudes nesses anos que você está aqui. Então você pode botar a sua vida em 20, 30 anos ou 80 anos, ou você pode construir a sua vida para uma eternidade. E a única diferença disso é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir para crer que ele existe, né? Creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Filho de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame uns aos outros. Esse é o caminho que ele vai te pedir. Ele vai te pedir para você não mentir, para você não matar, para você não tratar mal as pessoas. E aí, se você for parar para pensar, você para pensar assim, o preço do que ele me pede é somente isso. Mas é tão difícil, por quê? Porque você tem que abrir mão das suas vontades. Você tem que abrir mão do seu querer de fazer uma coisa errada. Porque a palavra de Deus fala que nós nascemos, isso vem desde o teu nascimento, com o pecado dentro do nosso coração. O que é esse pecado? É essa vontade de fazer a nossa vontade. Essa vontade de menosprezar Deus, essa vontade de distanciar Deus. Nós nascemos com essa vontade de ignorar que Deus existe. Porque a palavra de Deus fala que ele nos criou para ter um relacionamento com Cristo. A diferença entre nós e os animais, porque aí Salomão questiona num dos versículos, qual é a nossa diferença entre nós e os animais? Né? Nós nascemos, crescemos, procriamos, morremos e vamos para os mesmos lugares. Qual a diferença de que nós não vamos para o mesmo lugar que os animais? Essa diferença para você não ter o mesmo destino é Cristo. E aí eu trago a reflexão que vem em Gênesis, né? Gênesis, quando Deus vai falar sobre a criação do homem, ele fala que ele criou tudo que existe nos céus e na terra. Ele criou os animais com alma, mas ele criou o ser humano com o espírito dele. E aí nós temos essa diferença que é o Espírito de Deus, e para nós foi dado o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, essa diferença, é você poder escolher. Se você for observar, se você já teve contato com outras religiões e com várias religiões e com o mundo, com algumas experiências, você vai observar que existe um respeito ao mundo espiritual. Existe um respeito aonde as pessoas elas têm que pedir permissão a Deus das coisas. Existe um respeito. E aí você entende que a palavra de Deus fala que Deus dá uma ordem, haja luz, e há luz. Deus cria todas as coisas, Deus cria os animais, a natureza respeita a voz de Deus. Quando Deus manda o sol para, a chuva vem. E aí você vê os animais tendo respeito à natureza, ela respeita a Deus. E aí você vê o mundo espiritual, os anjos e demônios respeitam a autoridade de Deus. Por isso que você vê que um espírito maligno, quando você fala em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se você falar o sangue de Jesus tem poder na minha vida, você vê que o mundo espiritual ele respeita. E quem é os únicos
que são incapazes. E aí eu não sei você, mas eu me sinto muito medíocre, eu me sinto muito pequena, eu me sinto muito nada quando eu reflito, e aí eu falo por mim, quando eu reflito que nós somos capazes de desobedecer a Deus. Essa maravilha que tanto proclamamos e falamos, que temos o livre-arbítrio, é uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito ruim, é um peso também muito ruim, porque nós somos os únicos medíocres, incapazes de obedecer a Deus. Nós somos capazes de Deus se revelar, Deus falar com você, Deus falar através de uma oração, através da palavra dele, te ensinar, e nós somos os únicos capazes de olhar para Deus e falar: Deus, eu não te quero, eu não me submeto às suas leis, eu não respeito o meu próximo, eu não amo uns aos outros. Você é capaz de matar uma pessoa, você é capaz de trazer mal a uma pessoa, você é capaz de fazer coisas terríveis com você mesmo. E isso é a maior resposta, é a maior prova de que nós temos o livre-arbítrio, é esse. Porque em outra hora, se nós não fôssemos não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós não seríamos capazes de desobedecer essa palavra, mesmo Jesus tendo vindo, mesmo homens e mulheres terem pregado, mesmo várias pessoas tendo comprovado que Jesus esteve nessa terra, que Davi esteve, que os profetas passaram por tudo que passaram, e tantos milagres aconteceram, pessoas viram, pessoas andando, Lázaro, reviveu. A gente teve pouco tempo atrás, que aí comparado à existência da Bíblia, eu digo que é pouco tempo atrás. Os profetas que vieram no início do Brasil, que vieram, na época que foi fundada a Assembleia de Deus, que teve uma mulher de Deus que fundou juntamente com seu esposo. A história conta que ela fez cânticos, milagres aconteceram, ela pregava a palavra. Outros profetas que vieram ao Brasil, que vieram em outros locais do mundo, foi filmado antigamente, milagres acontecendo, pessoas andando. Então, mesmo nós tendo registro dessas coisas, mesmo você sabendo que uma pessoa foi curada do câncer, mesmo você sabendo que uma pessoa reviveu, você é incapaz de acreditar, de crer em Cristo. Você tem a capacidade de falar: não, tem que investigar melhor. Não, isso aconteceu, mas foi muito antigamente. A nossa palavra diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudou foi a nossa fé. O que mudou foi o nosso coração. O que mudou foi o ser humano, que mediante a tecnologia e a facilidade, ele perdeu isso daqui que Salomão entende em Eclesiastes. Ele perdeu essa capacidade de saber que nada é maior que o nosso Deus, que tudo é passageiro. E aí eu te convido a abrir em Eclesiastes capítulo 3, que vem uma das maiores reflexões que nós conhecemos, Eclesiastes capítulo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. O tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. É tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? E aí ele diz: eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Versículo 11 do capítulo 3 diz: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, você, assim como eu, muitas das vezes se questionou, Deus,
Por que que isso está acontecendo? Né? Por que que nós temos que trabalhar tanto, passar por tantas coisas? A palavra de Deus nos diz que Ele fez isso para que nós possamos nos manter ocupados. Uma pessoa que ela tem tudo, que ela não tem uma ocupação para a mente dela, ela é fadada ao fracasso, ela é fadada a entrar em pane, porque ela acaba não tendo nada do que fazer. Ela não tem uma perspectiva, ela não tem um objetivo, ela não tem nada para construir se ela não se ocupar. E Deus, Ele não nos deixa entender tudo, porque se você for entender tudo que acontece o tempo todo, e se você for saber as coisas futuras, muitas das vezes nós atrapalhamos. Nós atrapalhamos não só a nossa vida, porque aí vem o maior questionamento, né? Mas a minha vida? Não. A sua vida, ela é entrelaçada com várias outras vidas. Se você fica sabendo tudo, você atrapalha a sua vida, e todas as vidas que estão entrelaçadas com você, você também é capaz de atrapalhar. Então, se você teria um filho, você não tem um filho. Se você teria uma esposa, às vezes você tem outra esposa. Então, nós não temos o discernimento para querer consertar as coisas. Nós acabamos atrapalhando as coisas. Por isso, Deus, na sua sabedoria, Ele nos ensina: olha, homem, tenha calma. Tudo é passageiro. Tem tempo para todas as coisas. Você vai ficar triste, mas você vai ficar alegre. Vai ter momentos em que você não vai ter o dinheiro, mas vai ter momentos que você vai ter dinheiro. Vai ter momentos em que você vai ter fome, tem momentos que você vai comer. Vai ter momentos em que vai perder coisas, mas vai ter tempos em que você vai ganhar coisas. Então valorize os momentos que você passa, os momentos bons que você passa e os momentos ruins que você passa. Busque entender em Deus, na palavra de Deus, o que você pode trazer de proveito. Plante a sua semente em Cristo. E desses anos que você tem aqui na terra, vá plantando para que naquele grande dia que você vier falecer, você tenha uma eternidade. Se preocupe com o que vai acontecer na sua eternidade, porque você vai passar mais tempo lá do que aqui. Esses 20, 30 ou 60 anos que você vai passar aqui, 80 anos que você vai passar aqui, é só um piscar de olhos. Você vai ter uma eternidade inteira com Cristo. Então, meça as suas atitudes, os seus pensamentos. Se você não tem forças, ore, busque pessoas de Deus para orar por você, para orar junto com você. Ore e fale: Senhor, eu não tenho forças, eu tenho feito tudo errado, eu tenho buscado meus prazeres, as minhas vontades, mas hoje eu entendo que existe uma eternidade e por isso eu quero mudar a minha vida, eu quero plantar os anos que me faltam para que eu possa te ver, eu possa te conhecer e eu possa ter uma eternidade contigo. Lembre-se hoje, os jovens que estão me ouvindo, né? A gente tem os jovens que estão hoje aí nas redes sociais. Lembre-se de que existe uma eternidade. O que você plantar agora na sua mocidade, você vai colher. E aí ele vem e fala bem assim, capítulo 5, Eclesiastes 5. Depois você vai lendo o que a gente pular, tá? Você volta, você lê quando você tiver tempo, para que você seja aí edificado. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você é aqui na terra. Portanto, fale pouco, porque quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Então, a Eclesiastes nos orienta, né,
que você, às vezes, você tá indo ao templo, você acha que louvar é fazer a obra de Deus, você acha que estar pontualmente no culto, estar no culto é fazer a obra de Deus, e isso não é obra de Deus. Isso é comunhão. Comunhão nós estamos tendo uns com os outros. Quando nós vamos num templo orar, nós vamos louvar a Deus, nós vamos compartilhar aquilo que está impregnado em nós. É como se você fosse um jarrozinho, você é um vaso, né? Tem outra pessoa aqui que é um vaso de Cristo. Em casa, na sua vida, no seu dia a dia, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está se enchendo de Cristo. Quando você tem um relacionamento com Deus, você lê a Bíblia, você ora em casa, você ora com seus filhos, você busca da palavra de Deus saber o que você vai fazer durante o seu dia, você toma decisões onde você não quer agredir ninguém, você não quer fazer mal às pessoas, aonde você é uma pessoa justa, você não é mentirosa, você não trata mal ninguém, você busca ser uma pessoa correta, né, aí no seu dia a dia, e aí você vai ali se enchendo com um relacionamento com Cristo em casa. Quando você chega no templo, você é um vasozinho, a outra pessoa é um vasozinho. Estamos cheios de Cristo, então nós temos comunhão uns com os outros e nós declaramos ao mundo que temos Cristo e que estamos felizes por isso. Mesmo as circunstâncias boas ou as circunstâncias ruins, você está feliz em ter Cristo. E aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, quando elas estiverem no templo ou quando elas passam por você, elas têm a capacidade de pensar assim: peraí, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Tem alguma coisa diferente neste lugar que eu vim. E aí aquela pessoa que está fraca, ela se torna forte, se ela tá triste, se ela tá cansada, ela vê outras pessoas e na comunhão ela se fortalece. Então, Eclesiastes está me dizendo isso. No templo você vai, mas você não pode fazer igual os tolos. Você não pode achar que você está sendo sem ser. Você não pode estar achando que você é crente porque você vai no domingo na igreja. Você tem que ser na sua casa um relacionamento com Cristo. E quando você estiver diante da presença de Deus, você não faça promessas que você não vai cumprir. Deus está ali atento, com os ouvidos atentos. Então tá falando assim: não faça promessas que você não vai cumprir. Não diga coisas que você não é capaz de sustentar. Tenha sabedoria e entendimento de que Deus está ali para te ouvir. E eu acho isso magnífico. Se você prometer alguma coisa, corra, vá cumprir. É melhor que você não tenha prometido nada, porque Deus não se esquece. Ele vai te cobrar, né? Ele vai, de alguma maneira, ele faz com que você dê uma volta ali e você se lembre do que você prometeu. Isso acontece muito com pessoas que fazem voto. Fala assim: vou fazer um voto com Deus, eu vou dar uma oferta, eu vou dar o meu tempo, eu vou fazer isso pro Senhor, eu vou cantar, eu vou orar por essa pessoa. E ela vai lá e faz um voto. Nada aconteceu de ruim, ela fez o voto. Aí essa pessoa se esquece que fez esse voto com Deus. E aí ele fala assim: Senhor, me esqueci, né? Me perdoa, me esqueci. Só que as coisas começam a acontecer na sua vida, como já aconteceu na minha. E aí Deus dá uma volta na gente. Várias coisas ruins acontecem, circunstâncias, e você fala assim: Senhor, não é possível que Deus está fazendo isso comigo. Deus não faz coisa ruim. Olha que minha vida virou, parece que eu fui para a igreja, minha vida virou do avesso. Mas às vezes você se esqueceu que você fez um voto com Deus: eu não vou beber, ou eu não vou fumar. E aí você descumpriu. E aí depois daquilo tudo de ruim que aconteceu, você se pega de joelhos, você se pega em casa ou na igreja, morrendo de chorar, de remorso, porque o Espírito Santo faz você se lembrar que você fez um voto e você se esqueceu. Mas agora Deus te lembrou. Então, há coisas entre os céus e a terra que às vezes nós olhamos, julgamos o nosso entendimento, mas Deus, ele não se esquece. Existem circunstâncias que eu vivi quando eu tinha 12 anos, 15 anos, 20 anos, que eu falei para Cristo. E hoje na minha caminhada,
Deus me faz lembrar, fala assim, nossa, naquela época eu prometi isso para Cristo. Olha tantas coisas que aconteceram na minha vida. Eu me esqueci, mas Cristo me fez lembrar da maneira dele, de várias maneiras, mas ele não se esquece. Então hoje eu trago essa reflexão para você. Assim como Salomão, quantas vezes você se sentiu sábio, cheio de si? Muitas das vezes você até cobrou de Deus. Deus, mas eu faço isso, faço aquilo, e você é obrigado a acontecer alguma coisa na minha vida, é obrigado a cumprir aquilo. Mas a sua parte, a minha parte, nós nos esquecemos. Nós fomos tolos que prometemos e não cumprimos. Nós fomos tolos em achar que a riqueza, que as coisas, né, são permanentes. É tudo passageiro. O que é que eu e você podemos fazer sem Cristo? Nós não podemos dar a saúde, nós não podemos dar a vida, nós não podemos fazer o alimento crescer, a chuva cair do céu, nós não podemos curar ninguém. O que nós podemos fazer sem Cristo? Essa é a maior reflexão que o Eclesiastes me traz. Nós não somos donos do tempo. Se você hoje quiser voltar para a sua infância, você não consegue. Se você quiser acelerar o tempo e chegar no dia o final, você não dá conta. Você não dá conta. Há um dia para todas as coisas preparado no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas na minha vida e na sua vida. E aí ele vem falando sobre a ilusão das riquezas, os pensamentos dele a respeito da vida. E é engraçado que ele nos dá conselhos assim excepcionais. E aí ele vem falando sobre os pensamentos da sabedoria, né? Ele vem a respeito dos bons e dos maus. Ele vem falando sobre os conselhos práticos. Ele vem concluindo. E aí eu achei aqui o que eu gostaria de finalizar compartilhando com vocês. Ele vem dizendo bem assim, capítulo 12, tá? Capítulo 12, Eclesiastes 12, ele finaliza assim: lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das trevas perdeu o brilho, que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços que sempre defenderam começarão a tremer, e as suas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você ainda não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você... Cadê? A sua vista... Olha, cadê? A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que os deu. Aí ele termina dizendo assim: é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, Salomão, né, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo que sabia. Ele estudou, examinou
e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, Eclesiastes e Salomão, na sua sabedoria, ele me traz essa reflexão de vida. Se você puder e tiver oportunidade, você leia depois todos os capítulos com calma. Ore, reflita, nem que seja um capítulo por dia. Reflita o que Deus, tem falado com você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceite. Há só uma oportunidade de você viver a vida eterna com Ele, porque essa vida é passageira, todos nós vamos para o pó da terra. Se você se afastou de Cristo por conta de algum motivo, volte para Cristo. E se você está em Cristo, permaneça, busque ser melhor, faça essa palavra de Deus, a Bíblia, ser verdadeiramente renovada todos os dias na sua vida. Não se limite a achar que está fazendo a obra de Deus por um momento. Viva com Cristo. É o que nós hoje da Escola Bíblica Casa de Zadok, principalmente próximo ao Natal, ao Ano Novo, aonde você faz reflexões de uma nova vida, de um novo ano, de novas metas e novos objetivos. Tenha por novo objetivo viver com Cristo, porque todos os outros objetivos que você vier colocar, eles são passageiros. Não que você não tenha que colocar, você pode colocar diante de Deus os teus planos, mas coloque nesse ano de forma diferente. Senhor, aqui estão os meus planos, mas eu quero saber os teus, Senhor, para mim. Dos meus planos, tira tudo aquilo que não é teu, que tudo aquilo que não é da tua vontade, não deixa acontecer. E coloca, Senhor, escreve por cima os teus planos, porque a palavra de Deus diz que os planos dele são melhores do que os nossos. E aí eu tenho certeza que 2026 vai ser incrível para você, se você tiver um novo começo em Cristo. Isso não quer dizer que as coisas vão dar certo, tudo certo para você. Isso não quer dizer que os problemas não virão, porque a palavra de Deus diz que nós teremos sim aflições, problemas, dificuldades, porque isso está em nós. Isso vem às vezes do seu avô, vem do seu pai, vem dos seus filhos, problemas de família, vem coisas que você passou a vida toda fazendo errado e você vai colher agora. Mas a palavra de Deus diz que quando Ele está junto, é diferente. Quando Jesus está no barco, é diferente, porque Ele tem poder para mandar parar. Ele tem poder para mandar parar a chuva, o sol, os problemas, as dificuldades. Ele tem poder para te mostrar um caminho diferente, para te socorrer, te tirar dali. Ele tem poder para passar junto com você e você não ficar só. Essa é a diferença de você entrar um ano com Cristo e um ano sem Cristo. Então, você que está do outro lado, Você tem vontade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou tem vontade de reconciliar com Cristo, ou você está com Cristo, mas você quer fazer diferente. Curva a sua cabeça e faça essa oração comigo. Fale o seu nome, fale você. Amém? Assim, Senhor Deus, eu coloco diante da tua presença a minha vida, Bárbara, assim como eu coloco a vida de cada um que está me ouvindo. Pai, nós queremos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Se nunca antes, Pai, eu fiz ou essa pessoa fez um voto contigo, nós fazemos hoje, Pai. Aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Renunciamos, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Renunciamos o mundo, queremos morrer para o mundo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós cremos em Jesus e cremos que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. E aí você pode repetir: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se eu me afastei, Pai, em algum momento de Ti, renova minha aliança contigo hoje. Renova a minha vida contigo. Me traz de volta para a Tua presença, Espírito Santo. Muda em mim aquilo, Senhor, que tentaram mudar, me afastar de Ti. Muda, Senhor, a minha mente. Muda o meu coração. Que a partir de hoje eu possa ler a Tua palavra e ela possa ser diferente na minha vida. Que a partir de hoje eu possa orar, Senhor, e o Senhor possa me ensinar a orar. Nós não sabemos orar, Pai. Nós não sabemos falar contigo. Mas eu creio, Pai, que o Senhor pode me ensinar a orar. Eu creio que o Teu Espírito Santo pode me ensinar a ler a Tua palavra. Pode me ensinar a viver uma vida contigo. Porque hoje nós entendemos que a sabedoria deste mundo é nada diante da presença de Deus. Diante do Deus vivo, nada, nenhuma força tem poder. Pai, se eu já caminho contigo, caminha comigo, Pai. Muda, Senhor, o meu caminhar. Se eu acho, meu Deus, que estou sendo uma coisa que não sou, me ensina a ser, Pai, de Cristo verdadeiramente. E que seja, Pai, o Teu sinal. Mantenha a Tua palavra, Pai, a Tua presença. O Teu sinal a essas pessoas, Pai, assim como eu possa ver a partir de hoje. Nas nossas vidas, Pai. Que seja diferente. Todos aqueles que fizerem essa oração comigo. Em nome de Jesus. Amém? E é isso que eu desejo para você neste dia. Nessa noite, nessa semana, que o seu caminhar com Cristo seja diferente. E que, por sinal, você pode ver que grandes maravilhas Ele pode fazer na tua alma. O teu corpo de nada vale. Isso daqui é pó. Chegará um dia em que vai se acabar. Como a corda que se rompe no poço. Você não sabe que dia é esse. Mas que você possa ter uma eternidade com Cristo. Amém? Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus.